Joia. Pode seguir então, meu amor. Vamos lá. Difícil de começar, né? A gente acabou de assistir também. Encontrei o Lucas depois de muito tempo. Barulhista, a gente encontrando sempre. Amélia, nossa parceira grande. Vou tentar falar rapidinho um pouco o que está por trás desse trabalho. Primeiro, quem assistiu viu ali na ficha final, nos créditos finais, tem muita gente envolvida, né, nesse processo. É um processo que carrega esse momento, então, todas as questões para o teatro que quer criar num momento como esse, né? A gente começou a criar online, e numa primeira etapa. Nessa primeira etapa, eu apresentei umas primeiras ideias para essas pessoas, para esses performers, para esses atores, atrizes. E, ao longo do processo, essas ideias elas foram se transformando radicalmente, como muitas vezes acontece, né, nos processos de teatro. No início, eu apontei alguns direcionamentos dessa narrativa, dessa história. A gente foi tentando... Acho que tem um ponto pilar nesse trabalho, que é a reunião de uma porção de artistas que vêm de circuitos diferentes e que trabalham expressões e linguagens diferentes, né? E acho que esse trabalho é baseado nisso, baseado no repertório que cada um desses artistas tem, e como a gente ficou se perguntando e entendendo como promover uma convivência entre nós, onde a gente conseguisse levantar questões, né, relacionadas à negritude, à pretura, questões relacionadas também à dimensão sonora, né, que existe na fala, no texto, no som para as nossas histórias também. Então, foi um processo cheio de rastros, assim, onde o que a gente foi tentando ao longo do processo foi imprimir mesmo o repertório de cada um, as questões de cada um, as nossas referências, né? A peça, na hora que a gente assiste, a gente vê uma série de citações, tem a ver um pouco com o desejo de reconhecer alguns faróis, tanto nesse momento histórico, nesse momento histórico que vai além da pandemia, né, também, aqui na nossa sociedade. Então, foi isso, foi essa primeira etapa online, e depois a gente se encontrou algumas semanas para ensaiar presencialmente, com todas aquelas questões que sabemos bem, todas essas questões que desafiam mesmo o teatro, né? Como elaborar uma criação, né? A gente ensaiando de máscara, super difícil ensaiar de máscara, né? A gente tentando se cuidar, ter cuidados, né? Entender como negociar entre a proximidade e a distância. E aí, depois dessa segunda etapa presencial, relativamente curta em relação aos processos antes da pandemia, a gente se encontrou já nessa perspectiva da filmagem, filmando no Teatro Municipal, tentando entender o Teatro Municipal num contexto de centro de São Paulo, não só ali dentro, mas fazendo um trânsito entre dentro e fora o tempo inteiro.
por trás desse trabalho tem essas referências que eu falei, essa busca de repertório, né? A gente tentou escavar muito as nossas referências, assim, que se relacionam com essas temáticas. Por trás desse trabalho também tem uma referência que veio no início relacionada a uma noção de afrofuturismo, o que está em torno dessa noção, o que essa espécie de movimento, né, reúne enquanto pensamento, filosofia, a respeito de temporalidades, a respeito da dimensão no som, nas culturas negras. Por trás e em volta desse trabalho tem a gente, tem o nosso repertório, o repertório dessas artistas que estão aqui e como elas se expressam. Por trás também, em torno, tem uma pesquisa da dimensão sonora da palavra. Nesse sentido, a gente foi tentando encostar nessa pesquisa em relação a como cada um já trabalhava, e a figura que o Lucas começou a trabalhar desde o início, a gente, em um determinado momento, a gente começou a associar, a encontrar referências relacionadas à figura do griot, relacionada ao Exu, porque, de alguma forma, era bem nítida a necessidade de que houvesse um narrador que desse a dimensão da importância de contar uma história, né? De inaugurar uma história. Acho que essas são umas coisas que estão por trás do trabalho. A gente... não sei, assim, para mim, para a gente está super novo, assim, a gente assistiu agora, assim, eu assisti um monte de vezes, a Aline também, Marido também, Lucas assistiu agora pela primeira vez. Acho que o que nos interessa muito agora é é isso, assim, a partir de agora são retornos para a gente elaborar tudo, né? Não só esse trabalho, assim, mas elaborar também o que é uma criação como essa, num momento como esse, em que a gente tem perspectivas para que ela se realize presencialmente, né? O que é esse trânsito e atravessamento entre linguagens. Acho que agora, daqui para frente, é um momento de pensar isso. Sei, acho que é importante dizer também, assim, bom, existe uma importância fundamental de cada figura nesse processo, então não dá para falar de todo mundo aqui, todo mundo fundamental nessa caminhada, e me lembro no começo do ano, uma conversa com o Barulhista, né, a gente já vinha de outros projetos juntos, e... nessa conversa e nessas conversas em relação ao trabalho, eu estava fazendo um trabalho que a gente fez junto para a Bienal, aí a gente começou a conversar e Barulhista trazendo muitas referências também em relação a trabalhos em arte sonora. Também me lembro da conversa contigo, há muito tempo, acho que foi ano passado. Eu falei, Lucas, vamos fazer, te imagina uma peça, e aí começa, enfim, aí foi agregando um monte de gente, Aline, minha parceira antiga, você fala, eu choro de muito tempo, muitas coisas, a Amélia, que está aqui, que se somou junto com a Gabi, todas essas coisas, assim, acho que é um pouco por aí, se Lucas, Barulho, Aline... quiserem falar alguma coisa também. Tem umas perguntas aqui, Vamos cavar as perguntas aqui.
Tananã, tananã. A Ante está aqui, Ante Ribeiro, que vai conversar com a gente depois. Que alegria. Que bom que ela está aqui. Tem uma pessoa que perguntou a possibilidade desse experimento render outros formatos sonoros, como podcast ou álbum. Há possibilidades. Claro que há possibilidades. Não aguento a Amélia, quero para mim também. A Amélia nos ajudou muito na filmagem. Muito. Tanto é que no texto original tinha umas. A Nélia ela narrava, tinha uma narração da Amélia em pensamento, né? Só que é isso, a presença da Amélia foi tão forte que eu falei, imagina que eu vou narrar a Amélia já está toda aí. Quanto tempo durou o processo até a filmagem? Toda aquela questão, o processo dura uma vida, né? A gente começou a pensar isso há muito tempo, mas, assim, eu entendendo essa pergunta mais objetivamente, a gente ficou umas 3 semanas online. Ensaios muito difíceis online, né? Difíceis por isso, né? Assim, muito diferente do que tradicionalmente a gente faz nas criações teatrais e tal. Então, a gente tentando um pouco dar conta desse formato, dessa tela cansativa, né, exaustiva, como ela está até agora. Depois disso, a gente ficou 2 semanas presencialmente e depois mais um período, digamos assim, juntos de 1 semana filmando. Né? Filmagem foram 4 dias, praticamente. Então, como eram 4 dias, a gente tinha que elaborar muito esse trabalho antes. E, para além disso, a gente queria que fosse um trabalho que tivesse essa coisa que a gente não tem muito nome, né? Que a gente tem chamado de filme-teatro. Então, a gente queria muito que esse trabalho apontasse perspectivas reais e concretas para apresentações presenciais. Então, não queria me entregar completamente a dinâmicas e códigos unicamente cinematográficos. Então, a gente passou por esse processo de teatro, mesmo de uma forma atípica, começando online, pouco presencial e tal, mas foi um pouco esse tempo. A construção visual dos figurinos e performance nas ruas aconteceu em conjunto ou em consequência da parte sonora musical? Tudo foi em conjunto, tudo foi coletivamente. Claro que tem as funções, a gente tem um modo de organizar essa parada, né? Essas funções estão aí, né? As funções que estão no eixo duro da parada, que está ligada à direção musical, a tudo que diz respeito à direção, dramaturgia, as assistências, todos esses nomes aí, mas todos esses artistas que estão envolvidos nessa parada são criadores. Ninguém tem um nome só, trabalha num lugar só. Tem gente que tem muitos nomes, tem gente tudo. Então, o trabalho era um pouco isso, assim, era para promover a convivência dessa galera que está em circuitos diferentes, digamos assim, mas buscando, mas que de alguma forma pesquisa essas coisas que eu falei, né, nos seus lugares, nos seus circuitos, nas suas expressões. Então, tudo foi coletivamente, colaborativamente. Aquela peça cantada pelo coral foi composta especificamente ou já era executada por ele? Essa peça foi composta, quem fez o arranjo foi a Juliana Ripke, eu sempre falo errado o nome dela, mas acho que é Ripke, né, Ju? A Ju compôs, fez o arranjo de 2 movimentos musicais. O movimento da respiração, aquilo é partiturado, aquilo é ensaiado, foi ensaiado, assim como o segundo movimento, que é um movimento que tem uma letra, que é uma letra que, de alguma forma, são frases que atravessam a peça o tempo inteiro. E isso foi um arranjo da Juliana, e com a regência da Maíra, que é a regente e maestra do Coral Paulista. Oiê, alegria, ai, ai, ai.
Agradeço. Como conseguiu juntar essas pessoas tão afinadas entre elas? É uma boa pergunta. Parece super impossível. São pessoas que estão girando muito. Eu acho que esse trabalho ele é fruto de uma querência muito grande de todas as pessoas para estarmos juntas, assim, porque cada um está fazendo muitas coisas e buscando muitas coisas, com pesquisas muito expandidas nos seus campos, fazendo uma porção de coisas, assim. Foi tudo um grande... Da minha parte, tem a ver com uma admiração por todas essas pessoas e o desejo de estar perto delas. Eu espero que elas também... Como foi trabalhar a dramaturgia em relação à parte sonora da peça? Bom, esse barulhista vai responder... Nas cenas extras, instigou a sensação que assim que uma lógica se estabelecia, ela era quebrada, reinventada, escurecida. Foi uma provocação, descoberta, outra coisa, ou eu estou viajando? Acho que é um convite à viagem mesmo, esse trabalho, né? A viagem não no sentido de... tem aquela metáfora do Ítalo Calvino, né? Que existem as viagens como penas, sem ao léu, né? Existem as viagens dos pássaros, né? Que tem existe uma diferença. Assim, acho que essa peça, não à toa, esse é um feitiço, a gente, né? Assim, quase essa peça é um giro, né? Ela é um convite mesmo a uma viagem, sim. Eu acho que as viagens são bem-vindas. Tem um dos gritos que fala disso, assim. Naná Colapso, muito foda. Também acho, barulhista. Incríveis as músicas compostas pela Juliana Ripke para a participação do Coral Paulistano e regência de Maíra Ferreira. Incríveis mesmo. Mesmo porque foi muito legal. A primeira vez que eu apresentei de cara essa ideia, o que era a ideia, que era partiturar uma música de respiração, né, com todas as metáforas que estão grávidas dessa questão de respiração no nosso tempo, né, em vários sentidos. Desde a primeira vez, Maíra e Juliana bancaram muito essa história, né, e foram inventar essa parada, né, desse movimento sonoro da respiração. A cena essa seria improvisação livre a partir do vídeo. Se a cena extra é uma improvisação livre, é uma improvisação, mas com acordos. A cena extra. Diria isso. Assim, se a gente for encontrar um paralelo para explicar, não sei, digamos assim que os músicos, quando eles improvisam, os músicos de jazz, né, eles têm os instrumentos, eles têm partituras, eles têm... Né, existe um acordo, existe uma relação pré-estabelecida, mas existe, sobretudo, na convivência entre eles, um jogo, né, e para esse jogo acontecer, existem alguns acordos, e a gente tinha acordos, assim, para fazer com que essa improvisação acontecesse, né? Me remeteu ao Gilberto Mendes, nada mal. Como o trabalho corporal respira tão bem com a música, muita integração, trabalho corporal... Tá, o que você está rindo, Aline? A gente teve muitas coisas, assim, a Silvia, que é a dançarina, a bailarina de danças urbanas, que está na peça, ela teve muito presente, né, como essa pessoa com pensamento corporal. E, num determinado momento, era nítido que a gente precisava também de outra pessoa, no sentido porque a Silvia é uma performer que estava na peça, né? E aí a Tainara veio, e foram encontros muito pontuais, mas muito importantes. A Tainara ela é professora de dança afro e trabalha com muitos grupos de teatro
fazendo, eu não sei, essa palavra preparação é sempre difícil, né? Mas fazendo, de alguma forma, práticas corporais assim, ligadas à dança afro, e isso foi muito decisivo, sobretudo quando a figura do Lucas, quando ficou nítido para a gente a importância de inaugurar na peça o Exu, né, essa referência do Exu como aquele como o grande provedor do movimento, aquele que instaura o movimento, né, das coisas. Vinícius, que bom que você viu, que ótimo. Barulho, você quer responder aquela pergunta? Quero. Acho que eu tô gostando muito disso aqui, porque lembra muito o início de tudo, né? A gente começou tudo com janelinhas, assim. Mas como foi trabalhar a dramaturgia com o som, acho que desde o início das conversas, Grace manteve um diálogo comigo de que o som era um personagem e de que a palavra era também musical, o som da sílaba, a importância do som de cada sílaba. E eu acho que não é muito diferente da forma como a gente trabalha trilha em qualquer outra peça. A diferença está mais na direção olhando para a trilha, sabe? É mais essa tensão com a trilha do que exatamente o processo. Acho que o processo é bem parecido, assim, de construir. A cena nasce e a trilha nasce ao mesmo tempo, porque eu estou ali, estou vendo tudo acontecer. Mas a importância que esse olhar da direção dá para a trilha é diferente de todos os outros processos que eu já participei. Assim. Acho que porque era mesmo um personagem, né? Qual que era a outra? Ou era só essa mesmo? Tinha coisa da improvisação das cenas extras. Tem o guia, a nossa partitura é o vídeo, que já tinha sido pré-editado, e aí eu fiz uma partitura que Grace pegou e repartiturou de uma maneira muito mais simples, no sentido de fazer com que a gente sonorizasse pedaços do vídeo, e não do jeito que eu tinha feito, que era um pouco mais acompanhar. E aí a gente foi criando esse hibridismo durante os ensaios, as improvisações, e aí saiu esse grande feitiço, né? Acho que é isso. Inclusive aquela pergunta sobre como você fez para juntar todas essas pessoas, eu acho que é um feitiço mesmo. Né? E, gente, eu tô aqui só querendo comemorar com vocês aí, ó, vendo Grace e Lucas. Vontade de estar aí junto com vocês nesse momento. É muito bom poder chegar aqui juntos, né? Estou muito feliz assim de ter sido. Eu fico muito feliz de ser testemunha aí dessas trajetórias de criação, de construção da Grace e essas aberturas e possibilidades aí de encontros ao redor dela, né? Assim, não à toa. Eu acho que está aí esse encontro dessas pessoas todas tem a ver, né, com essa fé aí em muitas coisas, dentre elas o afeto, e eu acho que tem uma direção assim que me encanta muito, que é esse lugar, assim, para mim são os projetos mais estruturados e com mais abertura de improvisação, assim, que eu já vi. Isso é muito importante, assim, e interessante de participar, né, de ser parte de uma estrutura dessa. Então, na verdade, estou entrando aqui, gente, só para soltar fogos e falar que maravilha que a gente chegou aqui. Tomara que o máximo de pessoas assistam para esse trabalho e ganhando novos sentidos, para além dos sentidos que a gente, né, assim, contribuiu, né, para que ele tivesse, para que a gente já viu, que a gente vai desdobrando ele, desdobrando. Afinal de contas, a gente quer se reencontrar aí para poder
desdobrar mais juntos também, né, não, Lucas? Isso está combinado, né? Então, assim, agradecer aí também o Brasil Cena Aberta, que está aqui, né, representado pela Ju, por essa oportunidade da gente estar colocando esse trabalho aí na roda. Fiquei tão feliz de entrar aqui e ver a Amélia, Gabi, que maravilha você ter trazido ela aqui também, que é também é também uma dessas, né, possibilidades aí de encontros que a gente teve e que foi muito interessante para a gente também. A Amélia está super ansiosa. A Amélia estreou no Teatro Municipal de São Paulo. Olha que loucura, que maravilha. Quem diria? Maravilha, gente. Desmuta o mic aí, Grace. Ai, caramba. Aí a Ante perguntou qual a sensação de ouvir esse feitiço lançado no mundo. Aí é isso, a gente vai entender agora, né? Vamos. Acabou de lançar, né, o feitiço, vamos entender, depurar, decantar um pouco essa história. Mas a sensação é boa, Ante, para mim, pelo menos da minha parte, acho bom. É bom conseguir fazer alguma coisa, ainda mais em momentos tão complexos, né? E é muito bom conseguir juntar gente onde, em momentos em que existe uma série de possibilidades da gente se separar. Então, acho que, sobretudo, isso é uma força do trabalho, assim, esse encontro e a convivência com todas, né, assim, com todas as dificuldades que a gente tinha para conviver, a gente conviveu. Ó, que bom. É isso, Ju? É isso, Lucas? Fala, Lucas, alguma coisa? Cara, eu acho que eu tô aqui igual a Aline, soltando fogos, agradecendo pela existência desse trabalho, dessas pessoas, desses artistas, desse movimento que foi esse encontro de todos nós para fazer esse feitiço acontecer. Aconteceu, está acontecendo e vai reverberar muita coisa. É isso, vamos deixar as energias fluir, vamos ver, tô vendo. Nossa, e super, obrigada, Brasil Cena Aberta. Ai, tanta gente, eu não vou falar nome, vai ser tudo errado, vou esquecer gente. Mas que bom, o Brasil Cena Aberta também está abrindo com esse trabalho, tem uma programação, né? Tem outro trabalho, tem uma série de coisas que vão acontecer nesse festival, e essa peça é o resultado também do encontro com o Brasil Cena Aberta. Então, obrigada para o festival também, que bom que aconteceu. Obrigada pela presença de todo mundo, então, gente. Foi um prazer estar com vocês também. Esse encontro, assim, de uma riqueza deliciosa. Espero que a gente consiga transbordar todo esse afeto, né, que a gente conseguiu construir juntos nesse processo. Para mim foi um privilégio estar junto. Foi uma delícia assistir ao espetáculo e perceber que eu estava ali, onde que eu estava? Eu estava escondidinha ali naquele cantinho para a gente não aparecer nessa hora. E assim, ver cada cena acontecendo magicamente foi impactante. Fiquei super arrepiada, muito emocionada de ver mesmo. E sentindo que esse é só o começo, né? Que é isso, muitas possibilidades que se abrem para um trabalho lindo como esse. Então, parabéns para todo mundo que está envolvido aí. Ju, e aí tem mais dias, né, de apresentação, não é isso? Isso. A gente vai ficar em temporada agora, até o dia 18 de novembro, aqui no YouTube do Brasil Cena Aberta, e apresentando, né, transmitindo tanto a primeira parte,
que é essa de 55 minutos, como as cenas extras, que é de 18 minutos. Então, todo dia a gente vai deixar... Hoje essa transmissão vai ficar disponível até meia-noite, e aí todos os dias até o dia 18 de novembro elas vão entrar no ar novamente, para quem quiser assistir. Então, quem gostou, por favor, indica, manda os links para as pessoas que possam se interessar por esse trabalho lindo. Vamos espalhar para todo mundo. E é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Amélia já, depois da adrenalina da estreia, ela já conseguiu aí dar uma relaxadinha, né, Gabi? Tá ótimo. A Amélia já capotou aqui. Na filmagem foi a mesma coisa, né, Gá? Terminou, ela já estava dormindo. Na filmagem, ela dormiu também rapidamente, depois da adrenalina da filmagem. Ela estava ansiosa para assistir. Gente, obrigada, foi lindo, nós amamos. Tá bom. Então, tá bom. Beijo, gente. Obrigada. Um beijo para todos. Beijo. Beijo enorme. Até mais. Tchau, tchau. Bem. Tchau. Obrigada pela presença de todo mundo.